Pessoal, então hoje nós vamos ver a segunda aula referente à primeira tarefa do curso. O tema de hoje vai ser evolução da cidadania política, civil e social no Brasil. Segundo a abordagem do José Murilo, e depois, no final da aula, eu vou falar alguma coisa sobre o Bolívar Lamounier e dar algumas dicas para vocês responderem lá a questão da tarefa. Hoje nós vamos ver esses 3 pontos aqui. Primeiro, vamos definir os conceitos básicos de cidadania, ver a questão das formas da cidadania, formas ou modalidades da cidadania e de cidadania plena. Tá? As modalidades de cidadania são cidadania civil, política e social. É importante saber isso porque isso vai servir como uma chave para a interpretação da história política brasileira. Depois nós vamos ver sumariamente a questão da periodização da cidadania, segundo na abordagem do Zé Murilo de Carvalho. Tem outros autores que fazem outro tipo de cidadania. E, finalmente, a gente vai ver a questão da abordagem da democracia no Brasil, segundo o Bolívar Lamounier. Eu vou passar tudo isso rapidamente, sumariamente. Na aula 5 a gente pode discutir com maior profundidade, ou vocês podem me mandar alguma dúvida pelas plataformas. Esse é o livro, a edição mais recente do livro. Eu recomendo quem não leu ainda no ensino médio, ou quem nunca ouviu falar nesse autor, que leia esse livro todinho, independentemente do curso que vocês vão fazer, porque é um livro importante para a cultura geral de vocês. Ele fala muita coisa interessante sobre a história política do Brasil. O José Murilo é um dos principais cientistas políticos, historiadores brasileiros. É um cientista que vocês vão ouvir falar muito do curso. E escreveu esse livro que é um best-seller, né? E muito citado por vários autores, por vários pesquisadores da área de ciências sociais, não só de ciência política, mas na área de ciências sociais, direito, de uma maneira geral. É uma abordagem bastante aprofundada do tema da cidadania. Esse é o sumário do livro todo. É um livro fácil de vocês encontrarem, né? Eu posso colocar na pasta, se vocês quiserem, algumas partes, e vale ler o livro todo. Né? Então, as partes que estão disponíveis são a introdução, a conclusão, a cidadania na encruzilhada e a atualização da última edição, da edição definitiva. Então, aqui é a periodização dele. Primeiros passos, que é da proclamação da independência até a Revolução de 30, depois a marcha, o que ele vai chamar de marcha acelerada dos direitos, período do regime militar, do regime autoritário, e finalmente o tema da cidadania após a promulgação da Constituição de 1988. Então vale a pena vocês lerem, é um livro curto, fácil de ler, vocês encontram fácil aí em diversas plataformas. Então é um livro realmente imprescindível para quem vai ser um cientista social. Isto posto, podemos recapitular o que a gente viu na última aula. Vimos que o conceito-chave para o entendimento do curso e também para a ciência política de maneira geral é o conceito de sistema político. O que é o conceito de sistema político? É uma interação entre processos, atores políticos, instituições da esfera pública para produzir determinadas decisões. Esse é o conceito mais abstrato da ciência política, vamos dizer assim. Desde as sociedades tribais até as sociedades mais complexas do mundo atual, todas essas sociedades têm um sistema político. Você tem demandas dos cidadãos, você tem reivindicações, problemas que a sociedade tem que resolver. Isso é processado por determinadas instituições e emerge um resultado. Isso vai gerando uma dinâmica política na sociedade. Justamente isso que a gente vai ver ao longo do curso.
E vimos também que essa dinâmica, o sistema político, ela tem um aspecto estático e um aspecto dinâmico. Né? O aspecto estático é o processo reprodutivo, é como esse sistema se reproduz. Por exemplo, o conceito de presidencialismo de coalizão, ele combina vários elementos institucionais. E a gente vai ver justamente isso na segunda parte do curso. É justamente a estrutura e a dinâmica do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é o sistema político brasileiro, como vocês vão ver. E ele tem uma dinâmica, ele não fica parado no tempo, ele evolui segundo vários elementos, vários fatores. Né? E cada governo é diferente um do outro. Dentro do governo você tem períodos, então existe uma dinâmica política. Então você tem que ter isso em mente para analisar a evolução dos sistemas políticos da política brasileira. Vamos ver a questão da periodização. Hoje a gente vai ver uma sugestão de periodização do José Murilo de Carvalho, mas existem outras, do Décio Sais, do Brescia Pereira e por aí vai. E vimos que é importante você ter uma periodização, que não seja só uma periodização descritiva e historiográfica. Vimos as complexidades verticais e horizontais do sistema político e enunciei o tema de hoje, que é o tema da cidadania e da democracia. Então vamos ver. Hoje o tema da cidadania. O que é cidadania e quais são as suas formas? É o primeiro ponto. Então, cidadania. O que é a cidadania, basicamente? A cidadania é um status jurídico-político de pertencimento a uma comunidade. É quando você se sente um cidadão de uma comunidade política e de uma comunidade jurídica. Por exemplo, todos nós aqui na sala somos cidadãos brasileiros. A gente escolheu ser cidadão brasileiro? Não, não é escolha nossa. Quando a gente nasce, nossos pais vão lá, nos registram num determinado cartório e nós adquirimos a cidadania brasileira. Passamos a ser membros de uma comunidade. Então é um status jurídico de pertencimento a uma comunidade que é otorgado pelo direito e pela autoridade política central. Na Grécia Antiga, por exemplo, você tinha cidadãos gregos, né? E as mulheres eram cidadãs gregas, mas elas não tinham cidadania política, não votavam, por exemplo. Já os escravos não eram cidadãos, os escravos eram bens semoventes, segundo o direito grego e o direito romano. Eles podiam ser comprados e vendidos, não tinham subjetividade própria. Né? Então, o segundo elemento para você definir cidadania é você ser portador de direitos e de obrigações com a comunidade. Você tem uma subjetividade, uma capacidade jurídica de responder pelos seus atos. A partir disso, o Marshall, que é um sociólogo importante inglês do século XX, escreveu em metade do século XX, 1949, para ser mais exato, um texto famoso, que é um dos textos clássicos das ciências sociais, Cidadania, Classe Social e Status. Ele vai definir 3 formas de cidadania e vai interpretar a história política, social e econômica inglesa a partir dessas categorias aí. A cidadania civil, em primeiro lugar, que é a capacidade de cada um de ser responsável pelos seus atos, de ser sujeito de direito, responder pelos seus atos. Né? Você pode, se você comete o crime, por exemplo, você é responsável pelo seu crime. Os seus pais são responsáveis. Então você é responsável pelos seus atos. Você tem uma capacidade de ser um sujeito de direito, de ter liberdade de ir e vir, de ter direitos e obrigações civis perante a comunidade. Né? E de acordo com as várias sociedades, essa cidadania se desenvolve de diferentes formas. Depois você tem a cidadania política, que é a forma de cidadania relacionada aos direitos políticos de um cidadão, da forma que ela participa politicamente de uma determinada comunidade, que é basicamente o direito de voto. Aqui faltou uma parte aqui, mas isso está muito claro lá na introdução do Zé Murilo. A forma de cidadania relacionada ao exercício dos direitos políticos, de participação política na sociedade. O direito de voto, o direito de participar de plebiscito, o direito de ser candidato a um cargo.
Aí você como você participa politicamente de uma determinada comunidade. Depois você tem a cidadania social, que é o usufruto dos benefícios sociais, né? E da participação da riqueza que você tem na sociedade. E finalmente você tem a cidadania plena, que é o usufruto avançado das liberdades civis, políticas e dos benefícios sociais e das liberdades sociais. Aqui faltou cidadania social também, vocês coloquem aí. Né? Tem uma nova modalidade de cidadania. Amanhã na aula eu completo isso aqui. Então você tem o núcleo duro da cidadania, né, um aspecto mais simples da cidadania, que é o pertencimento geral da comunidade nacional, até a cidadania plena, que é quando você tem as liberdades civis, a liberdade de opção sexual, a liberdade de decidir o gênero que você quer ser. Isso é uma liberdade civil, a liberdade pessoal, individual, a liberdade de consumo. Tudo isso é liberdade individual, que pode variar de sociedade para sociedade. Algumas sociedades, por exemplo, na Inglaterra, você tem direito ao aborto, tem direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, essas liberdades não são usufruídas pelos cidadãos, isso é proibido. Isso pode variar de sociedade para sociedade, assim como as liberdades políticas ou os benefícios sociais. Até sociedades onde existe uma ampla liberdade, você pode falar o que quiser, e até sociedades onde você tem o direito à educação pública, à saúde pública, como são boa parte das sociedades europeias e algumas sociedades asiáticas. Então é isso aí, o primeiro ponto é esse. Então você tem aqui um mapa, né, o mapa mental desse desenho da cidadania. O autor básico é o Thomas Marshall, não é? E esse processo é um processo evolutivo que ocorreu na Inglaterra. Primeiro você teve a cidadania civil, depois a cidadania política e por fim a cidadania social. Então esse autor desenvolveu essa distinção entre a cidadania civil, política e social e aplicou esse modelo a explicar a sociedade inglesa. Para ele, a Inglaterra tinha sofrido ao longo do século XIX, 18, 19 e 20 um longo processo de evolução e diversificação da cidadania. E aí o Zé Murilo de Carvalho tenta aplicar esse modelo do Marshall para explicar a cidadania no Brasil. E aí ele vai primeiro definir a cidadania, né, que é direitos civis, isso que a gente acabou de ver, direitos políticos e direitos sociais. Você tem aqui, né, a definição desses direitos. E você tem a especificidade da trajetória da cidadania no Brasil. Então, no Brasil, você teve pelo menos duas especificidades. Você teve uma maior ênfase nos direitos sociais do que nos políticos, porque você teve uma descontinuidade da evolução da democracia, e você teve uma alteração na sequência em que os direitos foram adquiridos. Aqui, os direitos sociais precederam os direitos políticos, né? Principalmente os políticos. Aí fala os outros, mas a cidadania civil veio antes, embora fosse uma cidadania civil incompleta por causa do fenômeno do patrimonialismo, do coronelismo. Então houve uma alteração na sequência e algumas especificidades na concessão dos direitos sociais. E aí, no último capítulo, ele vai dizer que o grande problema do Brasil é que o Brasil não atingiu a cidadania plena. Você tem uma cidadania política e evoluída, porque o Brasil é uma democracia com muitas liberdades políticas, mas você não tem a cidadania civil, você tem muita restrição ao exercício da cidadania civil, o arbítrio policial, por exemplo, e a cidadania social aqui é precária, né? Como a gente vê aí nessa pandemia, onde várias pessoas não têm acesso à saúde e aos cuidados básicos. Então essa pandemia ela ilustrou muito bem as debilidades dos países onde existem poucos direitos sociais, porque você não tem acesso a um sistema de saúde público de qualidade, a um sistema de prevenção de doenças de qualidade. Isso gera vários problemas para a administração pública.
Então, esses aqui são 4 problemas que a gente pode discutir na aula 5, na partir daí. Você tem aspectos invariantes e contingentes da democracia. O que é o invariante? É que você tem que definir o que é cidadania antes de ver a sua variação, né? Você tem um aspecto que é estrutural, que define a cidadania. E outro aspecto contingente é que ela pode variar de lugar para lugar, de período para período. Outro ponto é a construção de indicadores para oferir a presença da cidadania numa coletividade. O problema da evolução da cidadania, que a gente vai ver agora na próxima parte da aula. E isso que eu acabei de falar, que é a mudança na sequência em relação à Inglaterra. Ele vai enfatizar muito isso. Aqui a gente não teve a mesma sequência. Então eu vou passar rapidamente aqui na periodização e especificidades, porque isso demoraria muito tempo para a gente evoluir, para a gente desenvolver aqui. Mas o que eu vou dizer sumariamente, não está na parte obrigatória da leitura, mas a gente vai voltar várias vezes a isso durante o curso. Você tem um período da independência até 1930, onde a cidadania, onde você tinha uma ausência de cidadania civil para contingentes grandes da população. Por exemplo, os escravos não tinham cidadania civil. Mas na sociedade imperial você tinha eleições, você tinha um parlamento, tinha partidos, tinham direito de voto, os analfabetos votavam, inclusive até 1881 os analfabetos votavam, você tinha o direito de voto para os analfabetos, isso é interessante, né? E você não tinha cidadania social, você não tinha um sistema de concessão de saúde, educação propiciado pelo Estado. Quem propiciava isso? Era a Igreja Católica principalmente, certo? Através da caridade. Quando o Estado não funciona bem, vem a Igreja substituir. Então a Igreja é que cria essas redes de solidariedade, de apoio emocional e econômico às pessoas, essas redes de assistência social, né? Então a Igreja tinha um papel muito importante no Império, as casas de ajuda mútua, tudo isso foi feito no Império, mas não era garantido pelo Estado. E o pertencimento à comunidade também era fraco, o sentimento de nacionalidade. Você tinha uma fidelidade ao Império, né? Em geral, a Casa Imperial, mas por parte dos homens livres. Era um patriotismo dinástico. Você não tinha a figura da nação brasileira. Só na Guerra do Paraguai é que começou a se gerar esse sentimento de identidade nacional. O segundo período, esse aqui, marcha acelerada, de 30 a 64, a gente vai ver amanhã na discussão do texto dele, que está nesse livro do Sistema Político Brasileiro. Você tinha uma cidadania civil fraca no plano civil, porque você tinha coronelismo, né, e ditadura no campo, as pessoas ainda estavam no campo e tinham dependência em relação ao senhor rural, não tinham uma liberdade plena, eles eram cidadãos de segunda categoria, de segundo plano, né? Uma cidadania política, você teve uma ditadura, depois teve uma democracia restrita de 45 a 64. E durante o Estado Novo você chegou até a interdição do voto e o fechamento do Congresso, mas durante o período 45 a 64 chegou a ter uma concessão, um esboço de democracia pluralista mais avançada. A cidadania social, esse é o ponto central dele, você tem estadania. Você teve um grande avanço nos direitos sociais, a Era Vargas, a CLT, o 13º, o direito às férias, que foi concedido pelo Estado, né? Então você teve assim, uma atrofia da cidadania política e da cidadania civil, mas você teve um avanço muito grande da cidadania social. Vem daí o prestígio do Getúlio Vargas. E, finalmente, você teve também uma intensificação do sentimento nacional e a retórica nacionalista, principalmente depois de 1930, durante o Estado Novo. O Vargas começou a estimular o desenvolvimento da indústria do capitalismo no Brasil e criou toda uma mitologia nacional e usou a intervenção do Estado para estimular a nacionalidade. Depois você tem o regime militar, onde vocês têm essa configuração aqui, você teve
uma implantação da ditadura com restrição dos direitos civis. Houve um paradoxo aqui, que a cidadania política, o regime militar de 64 a 85, ele não chegou a fechar o Congresso e não acabou com as eleições, ele instaurou um bipartidarismo e continuou a fazer eleições. A gente pode discutir isso mais na frente depois, né? Então você teve a instauração do regime autoritário, ao contrário de outros países como Chile, o Uruguai e a Argentina, onde o Congresso foi fechado, mas aqui no Brasil o Congresso continuou funcionando. Por isso que muitos falam aí da dita blanda, né? A dita branda, que vocês já devem ter ouvido esse termo, porque não houve uma repressão muito forte. Outros falam que não, que apesar de tudo você teve uma repressão muito grande, suprimiu-se o habeas corpus, houve uma repressão política. Então você não pode falar aí de uma ditadura branda, isso não existe, né? Toda ditadura ela é repressiva, vamos dizer assim, né? E cidadania social também, o regime militar brasileiro, a ditadura ampliou alguns direitos sociais, embora aumentando grandemente a desigualdade, porque houve um processo de desenvolvimento capitalista aqui muito acelerado, não houve mecanismos corretivos, né? E o pertencimento à comunidade nacional se intensificou também. Você teve uma intensificação do sentimento patriótico, até pelo menos a crise da dívida, né? A crise da dívida, onde aí começou a haver um problema de autoestima nacional, né? De autoestima nacional, porque o Brasil é um país muito dependente do sistema político internacional, né? E aí, após a redemocratização, a gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas, tá? Então, é justamente o objetivo desse capítulo complementar dele. Vai dizer que houve ainda vários problemas. Bom, o último ponto é essa abordagem do Bolívar Lamounier sobre a questão da democracia no Brasil. Também vou passar aqui sumariamente, né? Esses são os pontos que a gente vai ver aqui nesse livro da Lúcia Velar. A gente vai ver vários aspectos aqui no curso, ao longo do curso de política brasileira. A gente vai começar a ver esse livro agora com os textos do Bolívar Lamounier e do Zé Murilo de Carvalho, e são esses os tópicos básicos que a gente vai ver ao longo do livro. Então, o Bolívar Lamounier ele vai basicamente fazer uma definição de democracia, né? Segundo o qual é um sistema político no qual o acesso legítimo ao poder se dá mediante eleições periódicas, limpas, livres, e os governos são responsabilizáveis. E você tem 3 focos conceituais para entender a democracia. Ele vai pensar que uma democracia ela só existe quando ela tem 3 pontos fundamentais. Você tem um órgão, você cria-se instituições representativas, cria-se múltiplos polos de poder, uma competição política, você cria condições eleitorais para a alternância do poder. Para que exista uma democracia, de fato, é preciso que esses 3 elementos se configurem numa determinada sociedade. Princípio representativo, competição pelo poder e incerteza quanto aos resultados das eleições. Porque se você tiver o resultado da eleição manipulado, você não tem uma democracia, evidentemente. Por isso que ele acha que não pode ter democracia na República Velha. E aí ele vai, com base nesse modelo teórico, vai interpretar a evolução da democracia brasileira. O que aconteceu aqui no Brasil, né, que é específico da democracia? A gente vai ver com mais detalhe na aula. Você teve um regime representativo funcionando desde o Congresso. Você tem um Congresso brasileiro que funciona desde 1822, desde 1926, na verdade, porque você teve uma Assembleia Constituinte em 1823, mas foi dissolvida pelo Dom Pedro I e depois ele convocou o Congresso em 1826, foi a primeira legislatura, funciona até hoje,
só sendo interrompido durante o Estado Novo, durante o período de 1969, onde o Costa Silva fechou lá o Congresso após o AI-5, e você teve um regime representativo, mas você não teve os outros dois critérios para a definição da democracia. Então a gente vai ver isso com mais detalhe. Eu vou mencionar aqui brevemente. Então a incerteza sistêmica, ela só começou a ocorrer no período 45-64. E só após 1888 é que houve realmente uma democracia plena do Lamonnier. Então, por fim, para finalizar, aquela última questãozinha lá da nossa tarefa. Né? Quais são os elementos que o Bolívar Lamonnier usa para explicar o golpe de 64? Ele privilegia três variáveis. As ideologias, que teve um desprestígio das instituições democráticas, nenhum ator político reconhecia o outro como um parceiro legítimo. O segundo ponto é a qualidade das lideranças. Você tinha o populismo e uma indecisão do Jango sobre o que era o presidencialismo, o que era o parlamentarismo. Vamos voltar a isso também. Ninguém sabia se ele era um líder de fato democrático ou se ele era queria implantar aqui um regime autoritário e no sentido parecido ao Fidel Castro em Cuba, por exemplo. Havia uma ambiguidade quanto a isso. E, por fim, uma agenda intransparente ou inadequada. Então, foram esses três fatores que levaram ao golpe de 64. Né? Então, essa é a resposta da questão 3 aí do curso. É claro que vocês têm que desenvolver um pouco mais, mas são esses três elementos que ele vai usar para explicar o golpe de 64. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje é basicamente isso. Qualquer dificuldade, qualquer pergunta, amanhã a gente discute isso com mais profundidade. Ou melhor, na aula síncrona. Um abraço, até mais. Qualquer dúvida, escrevam e entrem em contato. Tchau.